Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Estão bem, meus filhos? E hoje vamos para mais uma livezinha, né? Conscientemente vai virar aquela coisa que vocês já sabem de boa. Hoje eu tô sem ideia para que eu vou tentar pesquisar aqui. Vamos lá. Tá um calor do aqui onde eu moro. Ser emo no Rio Grande do Sul não é fácil. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bebendo água? Eu espero que sim. Se tornou algo comum aqui nesse canal, de 2 em 2 meses, eu citar algo relacionado a dinossauros ou ao Godzilla. Inclusive, The Man in the Suit vai ter continuação e ela vai ser final. Vocês não perdem por esperar. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema que vocês têm me pedido aí nos comentários e eu tenho evitado um pouco. Eu tô falando de Godzilla Bloodbath. Eu tava evitando esse tema não porque eu não gostei dele. Eu gostei demais, na verdade. Eu só não tinha falado ainda porque a série em si ainda não tinha lançado. E ao decorrer desse vídeo eu explico porque eu mudei de ideia e tô fazendo um vídeo disso agora. Meus amigos, sejam bem-vindos à pior versão de Godzilla. Eita, meu Deus. Uma coisa que vocês precisam saber sobre essa série antes da gente continuar é que o criador dela, a Precotal Animations, é extremamente talentoso, porém sem muita pressa de lançar a série. O que por um lado pode ser bom quando vê ele tá lapidando da melhor forma possível, mas sei lá, eu acho um pouco estranho a forma que ele tá lançando a série dele. Atualmente a gente tem upado no canal 2 trailers, 4 teasers e mais um monte de coisas relacionadas à série, mas quase nada da série em si. Ele já fez 2 vídeos de perguntas e respostas, mas lançar a série em si ele não lança, o que eu não vejo como uma boa estratégia de marketing. Afinal, o nome Godzilla Bloodbath, como qualquer coisa, vai começar a cair no esquecimento com o tempo. E eu espero que isso não aconteça tão cedo, porque essa série tem muito potencial. Felizmente, só com o material que a gente já tem, dá pra montar uma linha do tempo e uma teoria. E quem me fez notar isso foi o Viral Quest, numa call aleatória do Discord. Então agradeçam ao Viral por esse vídeo aqui existir. E assistam um vídeo dele também desse tema quando esse vídeo acabar. Comenta que veio daqui. Sem mais delongas, vamos ao Bloodbath. De todos os vídeos que a gente tem postado, existe um que é o mais importante. Afinal, é a partir dele que a gente vai conseguir ter um vislumbre do que é a lore desse universo. Eu tô falando do vídeo Godzilla Bloodbath Lore Teaser. Nesse vídeo a gente vai ter uma pequena evolução biológica seguida de uma lore. E esse vídeo foi o suficiente pra me fazer criar uma teoria. O vídeo começa nos mostrando o esqueleto de um dinossauro, que eu acredito que seja um Basilosaurus. Dinossauro esse que já existiu na vida real. E bom, essa informação é confirmada na cena seguinte, tendo em vista que a imagem desse dinossauro nadando se parece mais ainda com o tal Basilosaurus. O vídeo vai nos mostrar um total de 3 imagens dessa espécie, o que dá a entender que o criador quer criar a impressão de uma colônia, uma espécie vivendo em paz. Isso até a chegada do homem. Na cena seguinte, a gente vê alguns pescadores caçando baleias. E, bom, caçar baleias de forma indevida é crime. Levando em consideração que nessa foto eles estão numa canoa, eu acho que eles não têm autorização para fazer essa pesca. Depois disso, a gente vê uma baleia encalhada. E nessa cena pisca rapidamente na tela uma foto do Godzilla com algo atravessado no rosto. Guardem essa informação porque a gente vai voltar nela. Ok, nós temos uma baleia encalhada, muito provavelmente por conta da pesca. Bizarro. Maria. Cadê? Bizarro. No rosto. Guardem essa informação porque a gente vai voltar nela. Ok, nós temos uma baleia encalhada, muito provavelmente por conta da pesca ilegal que ela estava sofrendo. Talvez ela tenha se encalhado tentando fugir dos pescadores. Meus amigos, hora da ciência. Eu não sei se você sabe, mas quando uma baleia encalha, existem muitas possibilidades dela simplesmente explodir. Isso acontece porque quando uma baleia encalha, dificilmente ela consegue voltar para a água. E com o tempo encalhada, sem água, tomando sol no corpo inteiro, ela acaba perdendo a vida por ali mesmo. Pois bem, durante a decomposição, a baleia vai soltar vários gases internos. E tal qual um balão cheio, hora ou outra a baleia explode. E nessa explosão voa pedaços de baleia para todo lado. Taípe, por que tu tá nos explicando isso? Eu tô explicando tudo isso por conta de uma teoria que eu vou apresentar para vocês que envolve o organismo dos peixes. E agora vai começar a Hora da Ciência 2. Vocês por um acaso sabem o que são patógenos? Numa explicação rápida e fácil de entender, patógenos são micro-organismos que causam diversas doenças e são altamente perigosos, principalmente no fundo do mar. Isso porque uma das principais formas de transmissão de patógenos é de peixe para peixe. Mas é claro, agentes patógenos podem ser transmitidos por humanos. Aquela baleia encalhada mostrada no vídeo eventualmente explodiu, e quando isso aconteceu, ela arremessou seus patógenos no mar. Mar esse que tinha basilossauros nadando. E agora eu fui longe nesse
explicação. E todo esse meu conhecimento é apenas um exemplo da minha mente brilhante. E você também pode ter uma mente brilhante e cobiçada no mercado de trabalho. Vamos voltar pro Bloodbath. Depois daquela minha explicação sobre a baleia ter jogado patógenos aonde os basilossauros nadavam, eu criei uma pequena teoria de como o Godzilla Bloodbath surgiu. E pra entender essa minha teoria, a gente vai ter que voltar direto pras versões canônicas do Godzilla. Vamos começar pela primeira versão do Godzilla, mostrada pelos filmes da Toho. Aquele era um Godzilla que mirava bem mais no horror. Pra nós, esse filme soa só como um monstro gigante atacando uma cidade. Mas pro povo japonês, país de origem do filme, isso aqui é um filme de horror. Isso porque o Godzilla é um personagem criado pra ser a personificação do medo que o Japão tem por armas nucleares. Isso derivado dos ataques de Hiroshima e Nagasaki. Na lore do filme, o Godzilla surgiu por conta de testes nucleares. Testes que acabaram mudando o DNA de um lagarto oceânico. E isso deu origem à criatura do filme. É isso que o primeiro Godzilla representa. Um trauma pós-guerra despertado por testes nucleares. Agora vamos falar do Shin Godzilla. Shin Godzilla é uma história totalmente nova, praticamente um reboot, ou soft reboot. Nessa versão do Godzilla, ele ainda foi despertado por coisas nucleares, mas não testes, e sim descarte indevido de lixo nuclear. No caso, o governo estava descartando lixo de forma indevida numa baía de Tóquio, e esse lixo nuclear gerou mutações em animais marinhos, e dessas mutações surgiu o Shin Godzilla. O Shin Godzilla representa a imprudência do governo de Tóquio, mas assim como o primeiro Godzilla, esse aqui também brinca com resíduos e temas nucleares. Isso realmente se tornou um trauma grande no Japão. Eu expliquei tudo isso pra vocês porque eu queria que vocês entendessem que a existência de um Godzilla sempre vai ter uma lição de moral por trás. Claro, isso vindo dos seus idealizadores. Sempre vai ter um motivo relacionado a alguma coisa que o ser humano fez de ruim pra natureza no geral. E com o Godzilla Bloodbath não é diferente. Meus amigos, o Godzilla Bloodbath representa a vingança da fauna. Essa série traz aquele discurso que eu tanto amo. A natureza reivindicando o que é dela por direito. Como a gente viu no primeiro vídeo, o criador queria muito montar uma imagem de harmonia. Harmonia essa que foi quebrada pelos pescadores com a pesca ilegal de baleias, levando muitas delas à morte. Ou então elas ficaram encalhadas, que é a mesma coisa praticamente. Meus amigos, a minha teoria é a seguinte: não faria sentido o vídeo nos mostrar um Basilosaurus por nada, né? Pois é, ele apareceu e não foi por nada. Quando a baleia explodiu na beira da praia, ela arremessou seus patógenos pra dentro do mar. E assim como em todos os Godzillas, eu acredito que nesse aqui houve uma mutação. Eu acredito que com a ajuda desses patógenos, os Basilossauros se tornaram o Godzilla Bloodbath. E acreditar nisso não é uma teoria tão estranha. Se vocês olharem pra essa versão do Godzilla, ele é bem magro e esguio. Ele é fino, muito parecido com o Basilosaurus, que é um peixe quase que inteiro vertical. Fora que tanto o Godzilla quanto o Shin Godzilla são derivados de animais marinhos. Outra coisa a se citar é que não faria sentido o criador dar tanta ênfase pra um Basilossauro se não fosse pra uma fusão. Tá, Ip, agora explica por que esse Godzilla é uma criatura que quer vingar a fauna. A gente viu nesse vídeo pessoas caçando baleias, e quando as baleias enfim encalharam, pisca na tela algumas vezes o Godzilla com coisas atravessadas no rosto. Coisas essas que eu acredito que sejam arpões. Ou seja, tentaram abater ele também. E logo após essa cena, a gente já vê o Godzilla Bloodbath em sua grandeza andando pelo mar, saindo da água. Sei lá, ele pisca na tela quando a baleia tá morta. Eu não consigo interpretar essa criatura de outra forma, senão a mais pura e clara personificação da vingança. Até a sua origem vem de um animal que foi por humanos. Vale lembrar, gente, que tudo isso que eu falei, literalmente tudo, são apenas teorias e mais teorias sobre o possível rumo que essa série vai tomar. Não levem o que eu tô falando aqui como produto final. Eu tô tentando pegar os teasers e fazer um paralelo com o que a gente vê nas obras oficiais do Godzilla. Um outro ponto bastante interessante a se citar desse Godzilla é que ele tem uma habilidade um tanto quanto incomum, mas muito interessante. Lembra que eu citei que a origem desse Godzilla provavelmente será a partir do patógeno de uma baleia fundida com Basilosaurus? Pois bem, eu não acredito que o que quer tudo e todo seja o Godzilla, e sim um hospedeiro que tá dentro dele. Hospedeiro esse que foi originado da junção do Basilosaurus com o patógeno da baleia. Praticamente um vírus que tá dentro do Godzilla. E esse hospedeiro que tá infectado no Godzilla, ele sim quer vingança. No caso, ele tá usando o corpo do Godzilla de ferramenta. E eu acredito nisso porque é mostrado nesse vídeo que o Godzilla pode se fundir com um ser humano se ele quiser, criando esse híbrido de ser humano estranho, bastante alto, lembrando vagamente o Slenderman, inclusive. E essa é a minha teoria, de que o Godzilla tá infectado com o hospedeiro ganha ainda mais força com os outros vídeos, como por exemplo o vídeo Bean Cine Teaser. Nesse vídeo a gente vê o Godzilla soltando o seu famoso sopro atômico, o poder mais forte que ele tem. Aí vai vir os fiscal do Godzilla aqui no vídeo agora dizer que esse não é o poder mais forte, que não sei o que lá.
Esse sopro atômico, como o próprio nome sugere, tem origem nuclear. Afinal, o próprio Godzilla tem origem nuclear. Mas isso não se enquadra ao Godzilla Bloodbath. Como a gente viu, a origem dele é totalmente orgânica, mutações, sem nenhuma citação a resíduos nucleares. Segura aí que vem mais uma teoria. Imagina que a gente tá no universo do Godzilla, e o Godzilla realmente existe, mas ele tá adormecido no fundo do mar. Ele tá pra surgir, mas ainda tá adormecido. Lembra do rolê do patógeno e o Basilosaurus que eu citei? Que eles se fundiram? Pois bem, imaginem que essa fusão gerou um vírus, um parasita, e não uma criatura gigantesca. Esse parasita, por coincidência ou não, foi se parasitar justamente no Godzilla, que estava adormecido, dando origem assim ao Godzilla Bloodbath. Esse parasita mudou a aparência do Godzilla, deixando ele notavelmente mais esguio. E quando esse parasita se fundiu com o Godzilla, foi combinado o vírus que o patógeno gerou junto com as questões nucleares que o Godzilla já tem. E isso explica a existência do sopro atômico. Inclusive, tem mais um vídeo dessa série que dá mais ênfase ainda para essa teoria. Eu tô falando do The Radiated, eu não sei ler isso, Radiated Hybrids. The radiated hybrids. As radiações híbridas, isso aí. Nesse vídeo a gente vai ver algumas outras criaturas que surgiram. A primeira é o próprio Godzilla Bloodbath. Logo após a gente vê uma outra, que eu acredito que seja uma criação do próprio criador. Inclusive essa arte me lembrou um pouco o Chama do Ben 10. Referências nerds. Mais pra frente desse vídeo a gente vai conseguir ver algumas criaturas que são canônicas nos filmes do Godzilla. Por exemplo, o Anguirus e a Ghidorah. Inclusive, se vocês notarem, tem um braço humano saindo da boca do Anguirus. Eu acredito que aquele parasita que eu citei pra vocês se infectou em outras criaturas também. A única coisa que me deixa curioso é como essas coisas ficaram radioativas. Pelo menos o título dá a entender que essas coisas são radioativas. Talvez somente depois que o parasita entrou em contato com o Godzilla que essa infecção marinha começou. E o parasita, que antes era apenas orgânico, se tornou radioativo. Afinal, teve contato com o organismo do Godzilla. Teorias e mais teorias. Os próximos vídeos que a gente tem para analisar são cenas oficiais da Analog Horror com alguns contextos. Lembram que a gente viu no primeiro vídeo que o Godzilla tinha despertado e estava indo em direção à cidade? Pois então, o vídeo que a gente vai ver agora, a gente vai ver o exato momento em que o Godzilla chegou na tal cidade. Essa versão do Godzilla é extremamente violenta, talvez a mais violenta que eu já vi. Aí agora vai ver os fiscais de Godzilla dizendo que tem versões mais violentas. É complicar, Assim que ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é cuspir pra fora todos os seus órgãos. Por quê? Imagina que tu tem um canhão, mas o buraco dele tá obstruído com alguma coisa. Duas coisas vão acontecer nesse cenário. Ou o tiro não vai sair, ou ele vai sair com menos força. Afinal, parte da força foi usada pra remover seja lá o que tava no caminho. O Godzilla nessa cena queria usar o seu sopro atômico na cidade inteira. Ele cospe os seus órgãos pra deixar o caminho livre pro tiro perfeito. E essa cena é B10 pra caramba. Quando ele usa o sopro atômico, a tela fica branca, e a gente só vai ver o que de fato aconteceu no vídeo seguinte, Godzilla versus militares. Nesse vídeo a gente pode ver que o exército já foi acionado e que eles chegam de tanques de guerra nos locais dos ataques para tentar combater o Godzilla. E aqui entrega uma parte da lore um tanto quanto interessante. Diferente dos outros Godzillas, essa versão do Godzilla pode falar. E ele fala aqui nessa cena. Brinca. Vocês usaram pensar em guerreiro mesmo. Vence. Eita, caralho. Uma coisa interessante dita pelo criador, eu não lembro se foi na descrição, no comentário fixado, é que o Godzilla fala apenas as vozes das almas das pessoas que ele matou e que estão dentro do seu estômago. Não sei qual estômago, até porque o Critinho ele vomitou, né? Mas enfim, as vozes que ele solta são de pessoas que ele ceifou. Ele usa das vozes alheias para conseguir falar. Inclusive o criador até explica no comentário fixado que essa voz que ele usou é de um ator que já partiu. E eu vou te falar, eu não entendi nada do que o criador quis dizer com isso. E inclusive eu não fui o único. Essa cena do Godzilla falando ficou tão confusa e é tão aleatória que o criador da série voltou atrás e lançou uma versão dessa cena sem o diálogo, que inclusive fez muito mais sucesso que a anterior. E essa cena sem o diálogo agora é a canônica. O Godzilla não fala mais nessa história, graças a Deus. Enfim, logo após o diálogo, os militares acertam o Godzilla. E como o Godzilla tá com um caminho livre, ele solta mais um sopro atômico naqueles militares. E o último vídeo dessa série é uma revelação do título, que adivinha, é Godzilla Bloodbath. E nesse vídeo a gente tem uma data de lançamento? Não. Ele apenas nos fala que vai ser lançado no início de 2025. E isso me deu um pouco de raiva, não vou mentir. Já tem 6 meses que o criador tá fazendo o esquenta Bloodbath, mas não lança nunca. Ele lança teasers e trailers, perguntas e respostas sobre a série, e até mesmo lançou a trilha sonora oficial do Analog Horror. Quem é que vê Analog Horror pela trilha sonora? Aí quando ele enfim lança um vídeo de anúncio, como esse que a gente acabou de ver, ele não fala data, ele apenas diz que vai ser no início de 2025. Finalmente encontramos o Yandere Dev dos Analog Horror. Gente, eu acho que Godzilla Bloodbath tem potencial
potencial de ser uma das melhores AUs de Godzilla do YouTube, superando até mesmo The Man in the Suit. É uma história extremamente original e bem fora da casinha no sentido bom. Eu não acho que o criador tá enrolando o público dele. Eu realmente acredito que ele tá trabalhando duro pra entregar um bom Analog Horror pro seu público que não é pequeno. Eu acho que ele apenas cometeu o erro de anunciar a série cedo demais. Aí, pra não deixar a fanbase dele ele precisa lançar teasers atrás de teasers. Eu acredito sim que ele vai trazer um bom trabalho eventualmente, mas é um pouco chato ter que ficar esperando tanto, com tanto teaser, tanta... Enfim, tô com votos positivos pra Godzilla Bloodbath e ansioso pra ver o que vai sair disso. Esse vídeo foi bem mais eu teorizando do que qualquer outra coisa. E eu montei as minhas teorias baseadas no modus operandi que as histórias oficiais do Godzilla já têm. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma